Fala galera, aqui é o professor Diego, aula de História, temática do populismo no Brasil. A gente vai observar hoje nessa aula o período do governo do Dutra, o primeiro governo democraticamente eleito após o período Vargas. Quando a gente vai pensar num governo democraticamente eleito, o que a gente deve pensar? Um governo regido pelos princípios legais da Constituição. Mas qual era a Constituição que existia antes? Não era uma Constituição autoritária? Então a primeira medida desse governo ela deve ser a convocação de uma nova Assembleia Nacional Constituinte, que significa nada mais do que uma reunião de políticos, de legisladores para definir os novos parâmetros legais e jurídicos da nação. Essa Assembleia Nacional Constituinte ela tem como principal meta elaborar justamente uma Constituição. O conjunto de leis máximas do país, o conjunto de leis que dará ou representará os nortes políticos desse grupo de pessoas. Basicamente, o que se busca aqui? Substituir o caráter autoritário da Constituição anterior. Tirar qualquer resquício que lembrasse o governo autoritário de Vargas e colocar em substituição a adoção de um regime democrático liberal, muito mais vinculado às novas propostas econômicas que se pretendia dentro do contexto da Guerra Fria, nunca se esqueça. Nada nesse momento passa ao largo das discussões entre liberalismo e comunismo, da disputa por mercados econômicos, principalmente na América Latina. Você pode notar que o governo Dutra durou 5 anos, entre 46 e 51. 5 anos por quê? Porque esse foi o tempo adotado para um governante a partir daquela Constituição. Além dessa modificação, outras modificações que são extremamente importantes para você entender como que o Brasil vai se dividir, é justamente, falando de divisão, a divisão de poderes. A divisão clássica entre executivo, legislativo e judiciário. Ela está presente nessa Constituição e ela dá a medida da liberdade ou das liberdades que seriam garantidas por ela, da divisão do poder de mando que antes era concentrado somente na figura de Vargas. Mais do que isso, ou complementar a isso, se traz a ideia da eleição direta, a eleição direta de um representante que se pretenda. Ou seja, você não elege em quem vai eleger alguém, você tem a liberdade de ir às urnas e votar em quem você deseja ser o seu representante no governo. Além do mais, as liberdades que eram cerceadas, que elas eram limitadas no governo do Vargas, agora elas passam a ser garantidas constitucionalmente. Liberdade de pensamento e liberdade de informação, contra a censura, uma imprensa muito mais aberta. Notem que esse ponto vai ser extremamente importante para você entender toda a discussão populista que virá a seguir. Existe então aqui, como de forma a frisar toda essa conquista constitucional, um abandono da orientação econômica nacionalista e estadista de Vargas. O que significa isso? Significa abrir o Brasil ao mercado econômico estrangeiro. Substituindo o caráter protecionista e autoritário de Vargas, agora a orientação do Dutra é, defendendo os interesses das elites, abrir o Brasil ao comércio exterior, estimula a exportação e a importação e sem o controle do Estado, característica importante do liberalismo. Notamos que, em meio a tantas mudanças, uma permanência é especialmente importante de você notar. A permanência, a manutenção das leis ou da legislação social e trabalhista. E aí você vai se perguntar, por que manter as leis sociais e trabalhistas? Extremamente importante. Lembre-se, estamos falando de práticas populistas. Sem as massas não se governa. Você não conseguiria confrontar aquela quantidade de pessoas que já se tinha notícia que estavam indo ou tinham ido às ruas pela permanência de Getúlio, excluindo isso da legislação. Era um movimento sem volta. Agora, os governos ou qualquer governo que viesse deveria saber conviver legalmente com a presença das massas dentro do Brasil. Falando sobre política ainda, além da Constituição, uma coisa muito importante que o governo Dutra faz é romper com a URSS.
uma vez que ele tenha adotado a perspectiva liberal, é urgente para os grupos sociais, os grupos políticos que apoiavam Dutra, a ruptura oficial estatal com a URSS. E é isso que Dutra faz. Porque, rompendo com a URSS, ele está posicionando-se claramente, está deixando claro o seu alinhamento com a ideia ou com a doutrina liberal dos Estados Unidos. O próximo passo é extinguir, dentro do Brasil, as organizações que tinham qualquer vínculo com a ideologia comunista. E é isso que se faz com a extinção do PCB em meados de 1947. Mas você pergunta, ô Diego, por que extinguir um partido político se estávamos falando de democracia? É justamente sob o pretexto da democracia que vai se extinguir a representação comunista no Brasil, uma vez que se considerava que o comunismo estava alinhado a ideias autoritárias, tais quais eram ainda existentes na URSS naquele momento. Então, constitucionalmente, se consegue uma brecha para a extinção desse partido. Não bastava extinguir o partido, era preciso extinguir as formas de representação ou de contestação provenientes daquelas ideologias. E é isso que o governo Dutra faz, intervindo diretamente nos sindicatos, se aproveitando da estrutura varguista de sindicalismo e intervindo, conseguindo entender o que estava acontecendo e protegendo os interesses dos industriais na sua relação com os trabalhadores. Toda essa movimentação política não poderia deixar de ter reflexos na nossa economia. O que isso quer dizer? O alinhamento liberal, ele é um grande baque para a industrialização brasileira. A industrialização brasileira, que vinha se erguendo a duras penas desde o começo da nossa república, passando pelo incentivo no café e as políticas getulistas, agora, com a adoção de medidas liberais, tem uma grande puxada no freio. Por quê? Porque o principal ponto aqui são a abertura às importações. E abrir o mercado interno às importações significa você trazer ou inundar as prateleiras dos mercados com produtos de qualidade superior e a preços relativamente mais baixos. A indústria nacional não tem ou não tinha como competir com os produtos que vinham de fora, principalmente dos Estados Unidos, o principal interessado nesse processo de abertura. A indústria cai e toda a política que Dutra havia buscado consolidar cai por consequência, uma vez que a nossa moeda se desvaloriza, gerando processo de inflação. Os endividamentos externos, eles tendem a crescer enormemente, uma vez que as indústrias que aqui existiam não conseguem pagar nem os seus funcionários, nem os empréstimos que elas haviam conquistado para desenvolver a sua matriz industrial. Isso faz com que exista um grande problema com falências e desemprego. Dutra, ainda buscando salvar a sua economia ou a economia do seu governo, vai criar o chamado Plano SALT. O que seria esse Plano SALT? Plano SALT, na sigla, saúde, alimentação, transporte e energia. Como uma última tentativa de revigorar ou de renovar o ar do seu governo, Dutra vai buscar investir nessas áreas prioritárias, dando um alento para a população, nunca se esqueçam do populismo, ao mesmo tempo que buscava manter a sua política liberal. É um redundante fracasso, porque as dívidas externas e as falências vai tentar se evitar com a busca de mais empréstimos, e mais empréstimos não vão sanar a situação que já era muito deteriorada. Dessa forma, a gente pode ver o quê? O governo Dutra, que foi eleito para tentar resolver o problema da sua relação, da relação entre elites industriais e massas, não consegue resolver nem o problema das elites, nem o problema das massas, colocando o Brasil numa grande incógnita em meio à Guerra Fria. Por hoje é só. Muito obrigado.